Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se nós podemos usar as novas tecnologias para evangelizar. E uma frase que chega nos meus e-mails com frequência, cada vez maior, é essa aqui. Pessoas perguntando, apresentando alguma dúvida, perguntando alguma coisa e dizendo o seguinte: se puder me responder com um vídeo, ficarei grato. Definitivamente, esta é uma geração criada diante de uma tela de TV e não da página de um livro. Alguns resistem à ideia de se pregar o Evangelho ou comunicar verdades bíblicas usando novas tecnologias como gravações de áudio e vídeo, internet, etc. Mas basta nós considerarmos como o povo de Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento também se comportaram para perceber que existiria esta possibilidade. Desde os primeiros textos bíblicos, as mídias evoluíram constantemente. Você encontra textos em tabletes de argila, em peles de animais, folhas fininhas de metal, tecidos, papiro, que era o papel que os egípcios faziam a partir dos caules esmagados das plantas, que tem esse nome também, que elas são abundantes na beira de lagos e rios. Você até encontra em jardins ornamentais no Brasil. As viagens também dos que levavam a palavra de Deus foram incrementadas com as novas tecnologias que iam de carroças a navios. E nos tempos do Novo Testamento, as estradas romanas foram constantemente usadas pelos apóstolos e discípulos, porque as estradas romanas ligavam todo o império com estradas ótimas, belíssimas, algumas das quais até hoje têm a pavimentação e permitem circulação em cima delas, ao contrário de algumas estradas asfaltadas que depois de um tempo estão destruídas. Os meios ou mídias continuam evoluindo e hoje nós temos tabletes, não de argila, mas eletrônicos, e nós temos a capacidade de gravar voz e imagem e transmiti-las também, não por cavalos, carroças ou veleiros, mas via satélite. Todavia, não é por existir tecnologia moderna que ela deve ser sempre utilizada, e o cristão deve ter discernimento para isso. Mas quando ela existe e simplifica o trabalho daquele que leva a palavra, além de ser mais acessível aos ouvintes, como esse que pede a resposta em vídeo, não existe razão para simplesmente repudiar a tecnologia só porque é nova. Hoje eu uso Bíblia e Inário no meu smartphone. E isso ajuda muito na hora de fazer pesquisas, de estudar a Bíblia, de aprender a melodia de um hino, por exemplo. Eu posso baixar o áudio em MP3. Existe uma seita anabatista nos Estados Unidos chamada Amish. Os membros dessa seita, eles pararam no tempo. Eles repudiam todo tipo de tecnologia moderna. Eles moram em comunidades, em fazendas, e só andam de carroça, não andam de carro. Não usam telefone, não usam computador, não usam internet. Mas na banca onde vendem hortifruti, verduras, legumes, queijos, etc., num mercado em Filadélfia que eu visitei, eu vi uma garota Amish vestida da cabeça aos tornozelos com roupas do século XIX. Eu disse da cabeça aos tornozelos porque nos pés ela trazia o último modelo de tênis Nike. Talvez lá eles esqueceram de incorporar a questão do calçado, que deveria ser obrigatório usar sapato de couro duro lá do século XIX. Mas quando Davi selecionou aqueles que fariam parte dos ministérios do seu governo, vamos chamar assim, nós vemos que dos filhos de Issacar, ele escolheu conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Isso está em 1 Crônicas 12:32. Outra versão diz assim, que eles eram destros na ciência dos tempos. E outra versão diz que tinham senso de oportunidade, ou seja, pessoas que conheciam a sua época, pessoas que sabiam como se comportar dentro da época em que viviam. Assim é hoje, com a mensagem do Evangelho, existem novas mídias e nós devemos saber como utilizá-las, entendendo os tempos em que nós vivemos. Mas tenha em mente que eu não estou falando aqui de pirotecnia em shows de rock evangélico, e sim da transmissão da palavra de Deus. Não estou falando de danças, de teatro, nada disso. Deus diz na sua palavra que a fé vem pelo ouvir, não pelo ver, seja numa tela ou numa página. De sorte, a Bíblia fala assim, de sorte que a fé
é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Por isso, tire da cabeça que serão as imagens daquele filme épico sobre a Bíblia, ou da novela sobre a Bíblia, ou as danças, as encenações teatrais em algumas igrejas, que irão convencer o pecador. Não, isso não vai convencer ninguém. É a palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo que faz a obra, não o cenário, o figurino ou a linguagem corporal das bailarinas, nada disso. Repare também que a passagem não diz e ouvir a palavra de Deus. Ela diz e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a capacidade de alguém ouvir é gerada pela própria palavra de Deus, com seu efeito milagroso na alma. Não é gerada pela tecnologia que é utilizada, mas pela própria palavra de Deus, a própria capacidade da pessoa ouvir. A fé vem pelo ouvir. E ouvir, ou seja, a capacidade de ouvir, vem pela palavra de Deus. Quando nós lemos uma página das Sagradas Letras que nos fazem sábios para a salvação pela fé em Jesus Cristo, seja ela num tablete de argila ou em mídia eletrônica, o que acontece de fato é que nós estamos decodificando o texto e transformando-o numa vocalização mental. Ou seja, nós estamos ouvindo o nosso cérebro, dentro do nosso cérebro, nós estamos ouvindo a nossa voz mental. O sentido da visão só serve para nós enxergarmos o código, as letras. Mas o que nós retemos é o que nós ouvimos dessa voz gerada no nosso cérebro que decifra os códigos visuais. Você já reparou que algumas pessoas até balbuciam quando leem? Não conseguem ler sem ficar falando baixinho? Quando nós assistimos um vídeo, na verdade é a voz do locutor, as palavras que ele está falando, que nós estamos ouvindo. É isso que fará toda a diferença. A tela, a imagem, a roupa, isso não passa do equivalente animado da página de um livro de papel. Mas seja num texto, seja em áudio ou em vídeo, o mais importante é que a mensagem transmitida traga o que foi dito por Deus, isto é, aquilo que vem da palavra de Deus, inspirada aos apóstolos e profetas, a Bíblia. Essa palavra pode ser dita tanto de forma literal, tendo-se um versículo, lendo-se um versículo, citando a sua origem, mas pode ser dita também no modo informal, inserindo no texto o texto do versículo numa frase. Lembre-se de que a divisão do texto em subtítulos, capítulos, versículos, foi introduzida pelos editores séculos mais tarde dos apóstolos, muito tempo depois dos apóstolos. Não existia isso no texto original. Um exemplo da primeira coisa que eu falei seria dizer assim, abre aspas, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, fecha aspas. Agora, a mesma palavra de Deus, falada informalmente, seria algo assim, abre aspas, puxa, imagina você, meu amigo, que Deus amou tanto a humanidade ao ponto de entregar o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que pela fé os seus pecados sejam todos perdoados. Fecha aspas. Eu disse a mesma coisa. Só não citei o versículo, número, capítulo, nada, mas eu disse a mesma coisa. Eu citei a palavra de Deus. O fato de não ter citado o livro, capítulo e versículo não faz disso menos palavra de Deus do que na verdade ela é. Outro dia alguém que assistiu um vídeo meu criticou que eu não seria digno de confiança porque, segundo ele, você não tinha uma Bíblia aberta na mão e nem começou a falar, fazendo uma oração antes. Bom, certamente ele disse isso por estar habituado aos costumes religiosos dos pastores da TV, que fazem pose de Bíblia aberta, né? Na mão assim, fazendo aquela pose, e até mudam a voz para parecer que a voz vem do além. Mal sabia aquele espectador do meu vídeo que no primeiro século os cristãos nem tinham uma Bíblia para abrir, porque o formato livro encadernado só surgiu muito tempo depois. Eles simplesmente citavam de memória passagens do Antigo Testamento ou aquilo que eles aprendiam da revelação dada aos apóstolos e profetas nas cartas e nas reuniões da igreja.
Mas por que é importante citar, literal ou informalmente, a palavra de Deus? Porque é ela que tem poder, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes, ao ponto de discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, de modo que a fé é pelo ouvir, e a capacidade de ouvir é gerada pela palavra de Deus. Agora, como lição de casa, tente descobrir quantos versículos foram citados apenas neste último trecho que eu falei aqui. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.